Eu quero dividir com os brasileiros, na tarde desta quarta-feira, alguns indicadores da nossa economia que demonstram um certo desanuviamento da crise econômica, com reflexos positivos para a nossa população. Tivemos em janeiro passado, por exemplo, um encorajador, ainda que transitório, resultado nas contas do governo federal, com um superávit primário que já não registrávamos há 8 meses e que representa o melhor janeiro dos últimos 3 anos. Esse saldo positivo de quase 15 bilhões de reais demonstra que o governo da presidenta Dilma tem sido rigoroso com as suas despesas, a ponto de as receitas da União, da Previdência Social e do Banco Central terem sido superiores aos gastos naquele mês. Sem dúvida, foi fundamental para esse resultado o pagamento de 65% do valor de outorga da concessão de hidrelétricas leiloadas no ano passado, o equivalente a 11 bilhões de reais que ingressaram em janeiro passado. Mas, por outro lado, isso mostra que a política de investimentos em logística adotada pelo governo federal está em marcha para nos dar mais resultados favoráveis. Muito em breve, teremos oportunidade de comentar aqui novas e animadoras concessões. Na próxima quinta-feira, por exemplo, deveremos estar em Petrolina, no sertão de Pernambuco, para o lançamento de um Plano Nacional de Exportação voltado à fruticultura irrigada, com a finalidade de dinamizar a agricultura local e aumentar a quantidade de produtos exportados. Esse esforço, aliás, eu aqui quero parabenizar o trabalho do ministro e colega Armando Monteiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, também tem rendido muitos bons frutos. Em fevereiro passado, registramos o melhor resultado da balança comercial desde 1989, quando iniciamos a série histórica. Isso significa dizer que essa foi a melhor relação entre o que vendemos e o que compramos de outros países nos últimos 27 anos. Nosso lucro foi de mais de 3 bilhões de dólares somente em fevereiro, mês, aliás, em que não registrávamos superávit desde 2012. Aumentamos as nossas vendas em quase 25% em relação a janeiro passado. Na área do emprego, é evidente que estamos passando por enormes dificuldades, especialmente no setor da indústria, com a desaceleração da criação de vagas. No entanto, os brasileiros têm aproveitado o desafio para oferecer suas competências e suas capacidades contra um cenário desfavorável. O que nos mostram os dados? Eles atestam que de cada 10 brasileiros adultos, 4 já possuem ou estão envolvidos com a criação de uma empresa. São informações fantásticas, vindas de uma pesquisa patrocinada pelo SEBRAE, que demonstram que a taxa de empreendedorismo no país foi de 39,3%, o maior índice dos últimos 14 anos, e quase o dobro do registrado em 2002, quando a taxa era de 20,9%. Quando comparada internacionalmente, a taxa de empreendedorismo brasileira é superior à dos Estados Unidos, México, Alemanha e dos países que compõem o BRICS. É um dado impressionante, que nos impõe a obrigação de discutir no Congresso Nacional uma agenda que ofereça aos brasileiros alternativa para contornar as dificuldades pelas quais a economia vem passando.
Precisamos promover ações que melhorem o ambiente de negócios, reduzindo a burocracia, simplificando a legislação, facilitando o crédito e incentivando a educação empreendedora. Repito aqui, obviamente, que o momento não é fácil, mas é com trabalho e ousadia que conseguiremos reverter a situação adversa e devolver à economia a solidez de que precisamos para avançar no desenvolvimento inclusivo que começamos a trilhar na última década. O governo tem procedido a um ajuste fiscal sério, com corte de gastos, ao mesmo tempo em que busca meios de aumentar a arrecadação e manter os investimentos em ritmo satisfatório. Um bom exemplo é o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que aplicou 252 bilhões de reais em 2015 em obras por todo o país. Entre os empreendimentos concluídos de infraestrutura logística no ano passado, posso citar aqui para ilustrar os 163 quilômetros da ferrovia transnordestina que corta o estado de Pernambuco. Na área da infraestrutura social e urbana, foram entregues, somente no ano passado, mais de 445 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, um programa fundamental que já reduziu em mais de 10% o déficit habitacional brasileiro. São 163 empreendimentos de urbanização de assentamentos precários que beneficiaram 70 mil famílias, 632 projetos de saneamento, esgotamento sanitário e resíduos sólidos em 584 municípios para mais de 6 milhões e 300 mil pessoas e 13 restaurações em monumentos históricos. A inflação, face perversa da crise, que aumenta preços e corrói salários, também tem sido duramente combatida. E já no mês de fevereiro, perdeu força nas 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas, graças a medidas decisivas tomadas pelo governo da presidenta Dilma, como a redução das tarifas de energia elétrica residencial, que ficaram mais baratas e puxaram a desaceleração da inflação medida. Quero, aliás, registrar que a redução nas tarifas aplicadas desde 1º de fevereiro passado não vai parar por aí. Agora, em março, o governo vai desligar 21 usinas termoelétricas, 14 a mais do que as 7 inicialmente anunciadas, o que vai baratear ainda mais o custo da energia. De forma que, a partir do mês que vem, por determinação da presidenta Dilma e graças ao desligamento dessas usinas custosas, será implantada a bandeira verde no nosso sistema, o que permitirá que as contas de luz relativas ao consumo de abril sejam entregues sem a cobrança de taxa extra. Ou seja, a partir de abril, o brasileiro não terá mais o ônus de bandeira para o consumidor, graças ao ingresso de novas usinas, de diversas fontes energéticas, à melhoria da situação dos reservatórios hidrelétricos, ao comportamento estável do consumo em todo o país e, principalmente, à vontade política de evitar, sempre que possível, que a população seja onerada em razão de problemas sistêmicos. Os brasileiros têm percebido os esforços e, com trabalho e fé no país, estão ajudando a restaurar a economia brasileira. O recente índice de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas é uma boa demonstração disso, dado que, em fevereiro passado, subiu 0,7 ponto, atingindo 69,1 pontos, o maior nível desde agosto passado. Foi a segunda alta consecutiva do indicador, que avançou 3 pontos em janeiro. Então,
São muitos os nossos desafios na travessia dessa crise duradoura, mas a crença na força do Brasil e dos brasileiros nos leva a ter certeza de que nós não nascemos para viver de lamentação ou de paralisia diante dos problemas. Essa é uma postura que todos temos de ter diante das coisas mais simples da vida, reagir a cada dificuldade que nos aparece. E é nesse sentido que estamos convictos de que trabalharemos duramente para sair da crise e fazer o país mudar com avanços e sem retrocessos. Muito obrigado pela tolerância, senhora presidenta, senhores senadores e senhoras senadoras.